Esse livro aqui virou várias chaves na minha cabeça e eu quero compartilhar ele com vocês. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar trazendo uma reflexão sobre esse livro aqui, Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Ai, Val, mas o seu canal é sobre vendas na internet, por que você está trazendo isso? Primeiro, não é sobre religião, é sobre você desenvolver um relacionamento com Deus. E independente do que você acredita, do que você faz na sua vida, fique nesse vídeo e assista até o final para você poder ter uma opinião sobre. E você pode deixar aqui nos comentários também. Eu não vou te julgar, não vou apontar você, mas eu quero que você dê uma oportunidade para você assistir esse vídeo e você ouvir o que eu tenho para dizer, porque talvez possa também mudar algumas chaves aí na sua cabeça. Se você não me conhece, eu sou a Val e eu trabalho com vendas na internet, vendas na gringa através do Google Ads. Esse canal existe para te ajudar a vender na internet, te ajudar a alcançar isso, a liberdade financeira. E também eu trago aqui conteúdo sobre mentalidade, sobre as minhas vivências, a minha jornada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para você não perder nadinha. E também iremos entrar na Black Friday e eu vou estar fazendo uma condição especial para quem quiser entrar para o meu treinamento do $0 com o Google Ads. O link para o grupo VIP para você ter acesso a essa oferta no dia 10 de novembro está aqui na descrição. Clica aqui para você entrar e você garantir aí uma oferta especial para você começar a vender na gringa, aprendendo comigo e também tendo meu suporte em grupo lá no Telegram. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário, também me siga lá nas redes sociais. Meu arroba é Valdirene Novak. Meu arroba é Valdirene underline Novak. Para você acompanhar também o meu dia a dia lá no meu Instagram. Vou adorar ter você por lá. Esse livro aqui, eu comprei ele lá na igreja que eu frequento. Eu moro aqui em Florianópolis e eu vou na igreja na Unity Church, aqui na SC 401. Posso até deixar aqui o Instagram da igreja para você ver. Se você não tem uma igreja, não tem uma comunidade, você quer participar, você quer se aproximar de Deus, se você saiu dos caminhos, você quer voltar. Essa igreja, ela é uma igreja assim que eu me identifiquei muito e comecei a ir e me tornei membro. Então eu comprei esse livro lá, eles têm também uma livraria lá muito bacana e foi indicado lá e eu acabei comprando. E me ajudou muito, assim, em como entender como Deus trabalha na gente. A própria capa já mostra, né? Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Então, já na capa a gente vê que na raiz, né? Antes da gente crescer e se desenvolver e gerar muitos frutos, a gente precisa estar enraizado. Para construir uma base forte. Inclusive, esse lírio aqui que eu tenho, ele saiu flor, né? Esses últimos meses. Na verdade, no dia 1º de setembro ele começou a aparecer a florzinha. E aí desabrochou e tem mais uma florzinha. Esse lírio aqui eu já tenho ele desde que eu me mudei aqui pra Floripa, fazem quase 5 anos. E eu comprei ele, que o meu sobrinho querido, ele fez uma cartinha e ele colocou R$ 20 junto na cartinha e era para mim comprar alguma coisa para lembrar dele, né? Que era para ser um presentinho dele. E aí eu fui na floricultura que tem aqui perto e comprei umas mudinhas de lírio, né? Eu pensei, qual flor que eu posso comprar para ter dentro de casa? Eu pensei, vou comprar lírio. E eu comprei, eles eram pequenininhos. E aí eles cresceram, se desenvolveram, já deram flores aí vários anos. Inclusive, desse balde aqui, eu tirei mais umas mudinhas e tem um outro balde enorme lá. Aqui já começou a criar novas, ó, aqui do lado. Então, assim, esse lírio aqui, ele representa muito e conversa muito com esse livro, né? Sobre a gente criar raízes antes da gente dar os frutos. E aí eu quero trazer 4 pontos que me chamou muita atenção nesse livro, compartilhar aqui com você, espero que ajude e edifique aí a sua vida também. E como aqui no canal eu falo muito sobre vendas na internet, eu percebo que muitos afiliados, muitas pessoas que trabalham com o digital, com as vendas, querem tudo para ontem. E muitas vezes a gente quer que tudo cresça muito rápido, mas são processos. E aqui dentro desse livro, a gente aprende muito sobre como Deus trabalha em nós, criando um sistema de raízes. O autor desse livro é o Benny Liebscher, ele é o pastor fundador do Jesus Culture, é um movimento lá nos Estados Unidos. Então, ele traz aqui essa reflexão de que Deus ele quer que a gente tenha riquezas e prosperidade, principalmente prosperidade em todas as áreas da vida. E quando a gente fala de prosperidade, não é só ter muito dinheiro, não. É você ser próspero no seu casamento, na sua família, onde você convive, no seu grupo de amigos. É você ser próspero em todas as áreas. É você deitar a cabeça para dormir no travesseiro e você não ter ansiedade, não ter preocupação. Isso é a prosperidade, né? Que muitas pessoas às vezes confundem prosperidade com riqueza e não. Você precisa ser próspero em todas as áreas. E Deus, ele quer isso pra gente. Ele quer que a gente cresça, que a gente tenha, assim, uma vida extraordinária. Mas antes da gente ganhar algo muito grande, né? Da gente chegar no nível de ter algo muito grande, a gente precisa ter essas raízes firmadas. Então, muitas vezes a gente acha, mas Deus não tá me dando o que eu tô pedindo,
mas muitas vezes Deus sabe que a gente não tem estrutura para suportar aquela coisa que ele vai ter pra gente, o algo grande que a gente busca. Então, muitas vezes, tudo aquilo que a gente quer tanto que aconteça, mas eu quero muito bater um faturamento de 100k no mês. Às vezes, você não está preparado ainda para lidar com tudo isso, para lidar com todo esse resultado. Então, assim, a gente quer alcançar, lógico que a gente quer, e Deus também quer nos dar o melhor. Mas muitas vezes a gente não está preparado ainda, porque as nossas raízes, elas não estão firmadas na base. Muitas vezes as nossas raízes, elas não estão firmadas, a nossa base não está firmada em Deus. Então, antes da gente ter algo muito grande, a gente precisa se firmar no secreto. E agora eu quero trazer um ponto assim da minha história que eu sempre fui cristã desde que nasci, mas eu só fui ter um encontro assim com Jesus mesmo alguns meses atrás, né, no ano passado, que eu voltei, né, porque eu precisei sair da igreja para voltar para a igreja, para entender que todo o vazio que eu tentei preencher com festas, com bebidas, com várias coisas, não ia preencher, só Jesus para preencher. Então, quando eu voltei assim para os caminhos, eu passei a me entregar por completo, porque eu sempre ficava um pé aqui e outro lá. Então, assim, depois que eu tive esse reencontro, eu percebo que sem Jesus na frente, sem a gente ter um relacionamento com Deus, a gente não consegue avançar. A gente pode até ter algum certo resultado em algum momento, mas não vai ser algo sólido, não vai ser algo que vai ser a verdadeira prosperidade, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Então, assim, muitas vezes não adianta a gente ter o maior faturamento do mundo e a gente não ter a paz, né? Não adianta. E o dinheiro, ele não compra paz. Então, a gente precisa estar enraizado com Deus primeiro, para depois poder gerar frutos também na vida de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente não está curado, a gente está em pedaços e a gente não sabe por que as coisas não funcionam. Mas quando eu passei a colocar Deus na frente de tudo, as coisas elas começaram a fluir de uma forma com propósito, assim. E a gente já tem o nosso propósito em nós, tudo aquilo que nós somos, não aquilo que a gente tem. Então, assim, depois que eu entendi que eu sou filha de Deus, a minha identidade está em Cristo, a sua imagem e semelhança, nada consegue mudar a minha mente de você não consegue, você não é capaz, você é uma pessoa que veio de baixo, quem é você para querer falar na internet, falar para as pessoas. A partir do momento que vem esses pensamentos sabotadores, que vem essa coisa assim de querer fazer eu voltar pro chão lá de onde eu saí, eu lembro, não, mas eu sou filha de um Deus grande. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção de que eu sou filha, mudou assim muito, assim, independente do que aconteça, eu sou filha. Então, assim, muitas vezes a gente fica preso nisso de, mas o que é o meu propósito na Terra? O que eu nasci para fazer? E a gente fica buscando tantas coisas para preencher vazios, preencher ansiedades, preencher essas lacunas na nossa vida e, no fundo, a gente reconhecer a nossa filiação, quem a gente é em Deus, o que Ele nos criou para ser na Terra, uma extensão dele. Então, isso foi algo que mudou muito, assim, na minha vida e talvez faça sentido para você se aproximar de novo, né? Se você saiu do caminho, que você se aproxime de novo. E se você nunca esteve, né? Que você dê essa abertura, né? Para você conhecer. Convide Deus para você conhecer a Deus. Convide Jesus para vir. Porque ele não vai arrombar a porta, ele não vai vir sem você convidar. Então, Jesus, ele é gentil e ele não vai vir te colocando uma faca no pescoço, falando para você vir. Não. Deus é amor, Jesus é amor. Então, convide ele. Faça esse convite que o Espírito Santo vai se encarregar do restante. O segundo ponto que me chamou muita atenção, que é um dos pilares do livro, é sobre o servir. Quando a gente serve outras pessoas, a gente cresce. E o servir, eu nunca entendia, né? Mas como que eu vou servir os outros? Vou fazer as coisas de graça para os outros? Como que eu vou servir? E aí eu passei a entender sobre isso. A partir do momento que a gente tem a bênção de Deus, todos nós temos a bênção de Deus, mas muitas pessoas, algumas ainda não se descobriram, algumas ainda estão nos seus processos. E quando eu percebo que eu estou sendo transbordada, Deus está me dando ali todas as ferramentas, né? Me dando saúde, me mostrando pessoas, me apresentando pessoas que me ajudam a crescer, a me desenvolver. Eu percebo que eu também posso fazer isso por outras pessoas. Então, esse canal no YouTube, ele não é monetizado ainda, ele é um canal que recém está começando, mas eu preciso gravar os vídeos para transbordar na vida de outras pessoas. Então, isso aqui é servir também as pessoas com o meu conhecimento. Então, assim, muitas vezes a gente fica pensando, mas como que eu vou servir? Quando você sabe alguma coisa, você pode compartilhar com outra pessoa. Você pode estar sendo um instrumento na vida de outra pessoa. Então, assim, hoje, gravando esses vídeos,
né, trazendo os conteúdos lá no Instagram, assim, coisas que às vezes a gente não precisa fazer, se for olhar pela lógica do digital. Eu já faço as minhas campanhas no Google Ads, eu já ganho dinheiro no Google Ads. Não precisaria estar gravando vídeo, editando vídeo, sabe? Atendendo alunos, às vezes que ser produtor, trabalhar com alunos, muitas vezes é desgastante, é cansativo, mas é o servir, né? Servir as pessoas com o meu conhecimento, servir as pessoas com a minha história, porque tem muita gente que se inspira, muita gente que através dos vídeos consegue destravar, às vezes, alguma chavinha na mente, consegue destravar vendas. Então, assim, ele traz muito isso nesse livro, sobre como a gente é enriquecido quando a gente serve, né? Quando a gente serve com o nosso tempo, serve com as nossas palavras. Então, servir é um dos exemplos de Jesus, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, ele mostra que ele é igual, né, a todos, e ele está lavando ali os pés porque ele quer servir, né, os discípulos. Então, ele traz muito sobre isso, assim, muitos exemplos práticos. E aí eu comecei a mudar essa percepção de querer fazer sempre tudo individual. Ah, mas isso aqui, se eu ir lá ajudar uma pessoa, eu vou perder meu tempo de fazer uma campanha e vender. Então, assim, quando a gente muda, assim, essa mentalidade de que as pessoas, a gente está aqui para servir as pessoas, para ajudar, né, nessa geração, a gente também a gente também fica cheio de alegria de poder estar ajudando outra pessoa com conhecimento, com insight, com uma palavra amiga, com também ser generoso, né, com a pessoa, né, ver que alguém está precisando e poder estar ajudando financeiramente também, né. Então, quando você entrega valor, quando você entrega o seu tempo, isso gera o favor de Deus. Então, quando a gente serve, né, a gente também está florescendo e também está florescendo na vida de outras pessoas. Isso é um pilar bem interessante que ele trata nesse terceiro ponto aqui, que chama muita atenção, é sobre a gente viver em comunidade, né? Deus nos criou para a gente não viver isolado. E muitas vezes, no isolamento, acaba que a gente não consegue crescer da forma que a gente cresceria quando a gente está em comunidade. Viver hoje na sociedade, é complicado viver com pessoas, eu entendo, né? Eu entendo perfeitamente. Eu não sou nenhum alecrim dourado, gente. Não entendam isso, que, mas a Val é perfeita. Não, eu tenho os meus processos, eu tenho coisas que eu tenho que melhorar, muitas coisas ainda, mas eu sinto assim que a cada insight que eu vou tendo, que eu vou transformando na minha mente, é interessante eu compartilhar com vocês, mas não sou perfeita. E eu sei também, tem os meus erros, tem os meus momentos que eu quero jogar tudo pro ar, e eu entendo que viver com pessoas, né, lidar com pessoas é complicado, né? Quando a gente trabalha CLT, né? Eu já trabalhei CLT, sei como é que é. Pessoas são difíceis. E a gente é difícil, né? Todo mundo tem suas particularidades. E nesse livro ele fala muito sobre isso, sobre o quão é importante a gente viver em comunidade. Porque quando a gente está unido com mais pessoas, a gente consegue crescer muito mais. E também, hoje em dia, eu frequento o Connect, que é um Connect lá da igreja, né? Tem todas as quintas. E aí são os pequenos grupos que é fora da igreja, né? A gente se encontra na igreja no domingo, mas nas quintas a gente faz os connects, quartas e quintas. E aí eu percebi o quanto eu comecei a crescer espiritualmente na fé, convivendo com pessoas que têm mais tempo de fé, pessoas que têm outras visões. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma coisa e quando a gente está sozinho, está isolado, a gente não tem com quem compartilhar. E aí, guardando tudo pra gente, a gente acaba que às vezes explode, a gente acaba às vezes até ficando doente, porque não tem alguém para desabafar, não tem alguém para crescer junto. Então, ele traz muito sobre isso, sobre a gente caminhar em comunidade, caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, que falam as mesmas coisas que a gente. O nosso círculo social, ele faz toda a diferença. Então, se a gente só andar com pessoas que bebem, que vão só para festa, que só falam coisa ruim, a gente vai estar falando assim também, né? Eu já passei por isso. Eu já frequentei muitas rodas, assim, de pessoas diferentes, então, assim, muitas vezes, quando você se dá conta, você também tá ali fofocando o tempo todo. Gente, às vezes a gente, né, quer dar uma fofocadinha, e aí a gente é imperfeito, né? Eu também sou imperfeita. Mas eu percebo, assim, que hoje em dia as minhas rodas, né, de pessoas que eu converso, a gente só fala sobre prosperidade, sobre marketing digital, sobre trabalho, sobre insights, network. Então, assim, isso faz toda a diferença. Então, faz toda a diferença mesmo. Inclusive, a gente encontrou um casal essa semana que conheceu a gente aqui no YouTube. E a gente passou, assim, uma tarde toda só falando sobre coisas, assim, do digital, de vendas. Eles são empreendedores também lá em Sorocaba. E aí a gente trocando ideias sobre vendas, sobre negócios, sobre crescimento. E o ambiente, ele nos molda. Então, assim, quando a gente está num ambiente de prosperidade, de pessoas que só falam sobre isso, a gente também vai se tornar uma pessoa assim. E da mesma forma, se a gente está num ambiente, né, que é totalmente oposto, que é só coisa ruim,
a gente vai estar daquele jeito também. Ah, Val, mas eu não tenho com quem conversar. Aqui na minha cidade eu não tenho com quem conversar. É tudo. Não tem ninguém com essa mentalidade. Eu entendo. Aí, nesses casos, né, eu sugiro que você encontre algum grupo, alguma mentoria com alunos, com colegas, se conecte com pessoas que estão também nesse movimento. Se você está trabalhando com vendas, se você está trabalhando, quer se desenvolver mais, se conecte com essas pessoas digitalmente, para depois você ter esses contatos pessoalmente. Nós também, quando a gente começou, a gente não tinha gente que falava sobre isso, né? O nosso círculo social era totalmente diferente. E aí a gente começou a criar esses círculos. Tanto é que no Connect eu comecei a ir intencionalmente, porque eu assim, não tinha assim, meu Deus, tem que conversar com pessoas, né? Eu me dou muito bem com a câmera e falo também muito assim pessoalmente, mas às vezes a gente fica com preguiça de se conectar com as pessoas. E aí eu pensei, não, eu vou começar a ir na igreja e vou participar das coisas, fazer parte, ir junto, ir para cima, sabe? Para poder ter essas conexões. E aí ele fala muito sobre isso, o quanto viver em comunidade, viver com pessoas nos fortalece. Porque quando a gente tá meio para baixo, meio ruim, a outra pessoa que tá ali, ela vai te elevar, ela vai te colocar para cima. Então não fique isolado, não se isole do mundo. Não se isole porque as pessoas, elas curam também. Tem muitas pessoas que ferem, muitas pessoas que fazem mal, mas tem as pessoas que curam. Tem os amigos de Deus. Eu sempre orava e dizia, Deus, me apresenta os teus amigos. E graças a Deus, né, Deus tem colocado pessoas na minha vida, pessoas ao meu redor que conseguem me puxar para cima e eu também puxar elas e dar essa alavancagem aí, que em comunidade a gente consegue crescer todos juntos. O quarto ponto também, que é um dos pontos mais importantes, é a gente ter esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para que ele nos guie. Mas eu não sei quando Deus está falando, eu não sei escutar a voz. Gente, eu também não sabia, mas eu comecei a me aprofundar na Bíblia, na palavra, por mais que eu não entenda muitas vezes as coisas, é maçante às vezes você começar a ler e você não entender nada, mas eu sempre comecei a ler a Bíblia e pedir direção ao Espírito Santo. O Espírito Santo me guia para que eu possa entender as coisas que acontecem no meu dia a dia, por que eu estou passando por uma aprovação dessa, e buscar na palavra, buscar. A gente tem ali o nosso manual, né? Tudo isso que hoje tem na Terra, todos os coaches que trazem muitas palestras motivacionais, muitas palestras sobre desenvolvimento humano, tudo isso já foi escrito há mais de 2000 anos, está na Bíblia. Então, se você começa a buscar esse conhecimento na Bíblia, da palavra, o Espírito Santo ele vai te guiando. Então, assim, você vai tendo revelações, você vai sentindo. Então, assim, mas você precisa dar esse passo de buscar esse conhecimento na Bíblia. E abre a sua Bíblia e comece a ler. Eu comecei a ler desde o início. Às vezes é bem maçante, eu confesso que é maçante, mas eu oro, eu falo, Deus, estou aqui tentando, Senhor, me dá direcionamento, me dá sabedoria. Então, assim, não se coloque tanta pressão de entender tudo. Você não vai entender tudo, eu não entendo tudo. Mas você vai entender, Deus vai te mostrar aquilo que é necessário para você, Ele vai te mostrar aquilo que você precisa. Então, faça esse exercício de começar a ler a Bíblia todos os dias, leia uma página, leia 2 páginas, comece lendo Provérbios, depois vá para o livro de Salmos, leia também o Novo Testamento, a parte dos 5 evangelhos, onde tem muitas histórias de Jesus, que você vai ir entendendo. Peça essa direção para o Espírito Santo para ele te guiar, que ele vai te guiar. Ele não vai virar as costas para você. Por mais que você não entenda no início, depois tudo vai começar a fazer sentido. E foi o que foi acontecendo comigo. Depois que eu tive esse retorno assim para a igreja, voltei para os caminhos, né, do Senhor, eu comecei a me aprofundar mais e a buscar respostas para Deus, pedindo para Deus, porque às vezes no nosso dia a dia acontecem coisas e aí a gente precisa, meu Deus, o que está acontecendo? E aí é nessa hora que a gente tem que pedir o direcionamento, né, para a gente estar firmado em Cristo, firmado no Espírito Santo, porque muitas coisas vêm todos os dias para colocar a gente para baixo, para fazer a gente desistir, né? O inimigo vem trazendo tudo aquilo que ele sabe, né? Ele conhece a gente, ele conhece os nossos pontos fracos, então é nessas brechas que ele vem para tentar tirar a gente do nosso propósito, tirar a gente dos caminhos. Então peça a orientação do Espírito Santo, peça a orientação do céu, assim, por mais que você não entenda na hora, vai fazer sentido. Deus ele vai estar ali do seu lado, ele vai estar ali te guiando, te mostrando da forma que você entenda. E Deus ele vai falar com você da forma que você entende. Então Deus fala com a gente através da Bíblia, principalmente através da natureza, através de pessoas. Então assim, Deus ele fala. Mas basta você abrir seu coração para que ele entre, que ele fale com você. E nesse ponto do relacionamento com Deus, Espírito Santo, quando a gente coloca Deus na frente e as demais coisas elas vão acontecendo. Então se preocupe em ter um relacionamento com Deus, claro,
faça o que precisa ser feito, aplique, faça aquilo que está no seu alcance, mas tem coisas que vai ser no favor de Deus. Então, assim, faça a sua parte, se dedique. Não tô falando aqui para você simplesmente não estudar e não aplicar mais nada, mas faça e coloque a sua confiança em Deus. Faça o que precisa, mas sabendo que a tua confiança está em Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. As demais coisas, elas vão vir. Né? Mas firme as suas raízes. E esse livro, ele fala muito sobre isso. E ele é uma leitura muito leve, ó. Não é aquelas páginas, assim, extremamente extensas, pequenininhas. É uma leitura assim muito tranquila de fazer, bem didático mesmo. E talvez Deus ainda não te colocou no lugar que você quer, no lugar que Ele tem para você. Os planos eles são muito maiores, porque às vezes você ainda não está com as raízes firmadas. Então experimente começar a firmar suas raízes, dar essa abertura para Deus, para o Espírito Santo, que Ele tem coisas lindas para você, tem coisas grandes para você, mas você precisa estar firmado primeiro, senão às vezes tudo aquilo que a gente quer antes do tempo e aí a gente não vai sustentar tudo aquilo que ele tem para nós. Essa é a minha dica de livro para você, leia. E se você já leu, deixa aqui nos comentários também. Se quiser mandar lá no meu direct, também pode mandar o seu depoimento. Espero que esse vídeo do fundo do meu coração tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Que Deus abençoe muito você, sua vida. E eu tenho certeza que grandes coisas aí estão para vir, grandes coisas estão para acontecer aí. Não desista do seu processo. É um processo que às vezes é cansativo, é exaustivo, mas é no desconforto, é no processo que a gente cresce e cria uma casca tão dura, e aí a gente depois aguenta qualquer coisa. Porque senão, se a gente quer todo o negócio grande logo, aí no primeiro vento, vem o vento, leva, se não tiver raiz. Então, a gente precisa se firmar. E eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até o final, é por algum propósito, é por algum motivo, Deus sabe de todas as coisas. E Ele une, né, as pessoas. Pode ser que você caiu aqui de paraquedas e esse vídeo esteja fazendo sentido para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!